Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante para a gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Isso eu acho ruim. Isso eu acho ruim, essa transparência excessiva de uma forma negativa. Ele poderia assumir e aí reavaliar, ter uma conversa com o Fabinho e daqui a pouco trazer um cara da confiança dele, mas dizer, olha, a gente vai interromper o trabalho e tal. Agora, ele falar abertamente numa entrevista isso antes de acontecer, eu acho que não recomenda para quem está lá dentro. Até porque, e se ele resolve ficar com o Fabinho? Como é que fica? Depois dele ter dito isso. Enfim, cara, é impressionante. Porque isso gera uma instabilidade completa. Você imagina o jogador que já está com dificuldade para receber, que já teve atrasos de direito de imagem, de algumas premiações, aí ele fica pensando, caramba, vai chegar outro cara aqui que eles não sabem o que pode acontecer. Claro que todo mundo chega lá bem intencionado, imagino eu, para tentar resolver os problemas do clube, mas o último que chegou bem intencionado tentando resolver os problemas do clube foi impeachmentado por uma série de irregularidades, até onde a gente sabe, comprovadas. Então, assim, não é isso que o clube precisa. E se ele chegar e dizer assim, não, o Dorival não é meu técnico, vai embora, eu vou contratar o Ted Lasso. A gente paga multa aqui, tudo bem. Porque quem chega ali, independentemente do tempo, 2 meses, 3 meses, 1 ano e meio, ele tem a caneta. E aí ele pode fazer o que ele quiser. Independentemente dos danos ao clube, ao torcedor. O fato é que a eleição ocorre na segunda-feira. Todas as candidaturas precisam ser registradas até essa sexta. O Cittadini está no páreo. O André Castro já registrou. Vai dar mais detalhes ainda essa semana. E o Osmar Stabile é outro candidato forte, porque está participando dessa reestruturação do clube. Inclusive, que o Cittadini condenou. Ele disse que essa reestruturação já deveria ter acontecido de uma forma mais rápida. E que ele está muito moroso dentro desse processo. Enfim, sobre o Transferban, o Corinthians ainda tenta derrubar o Transferban, e isso só vai acontecer ou pagando efetivamente todo o valor destinado, né, ao Félix Torres, né, mais de 6 milhões de dólares, 33 milhões de reais, mas o Corinthians não tem esse dinheiro nesse momento. Então negociou com o Santos Laguna, porque se você entrar num acordo com o clube detentor, né, dos direitos, né, e o credor dessa dívida, você consegue derrubar o Transferban. Inicialmente o Corinthians fez uma proposta parcelada, né, dá uma entradinha menor de 30% do valor total e o restante parcelado. Eles recusaram. O Corinthians subiu a proposta para 50%. Eles recusaram. E agora a última proposta é o Corinthians fazer uma entrada de 70% do valor e parcelar o restante. E vai ter que aguardar, porque é a última cartada, não tem mais do que isso, seria quase 100%. E realmente o Corinthians não tem esse valor, nem sei de onde tiraria esses 70%. Tem receitas para entrar, tem o valor aí do Cauê Furquim, né, que foi para o Bahia, 14 milhões de reais à vista. Tem o valor da Nike, aí, que vai entrar uma antecipação aí de 50 milhões. Então tem algumas receitas, né? O Corinthians tem muitas receitas, mas que vai ter que organizar aí para poder pagar essa entrada ao Santos Laguna. E tem os outros problemas ali, que vão estourar ali na frente, né? Do Matias Rojas e do Rodrigo Garro. Só que aí é mais 40 do Rojas e 23 do Garro. Então mais 63, além dos 33 que você tem que pagar agora. Então, o Corinthians fez a proposta de 70% ao Santos Laguna e está aguardando resposta para parcelar o restante. E aí sim, com isso, derrubar o Transferban e ter até o dia 2 para contratar. É o que precisa e pode fazer nesse momento o Corinthians diante dessa crise, dessa instabilidade. O José Martínez foi submetido a uma cirurgia, né, para a correção da fratura no 4º metacarpo, né, da mão esquerda, se eu não me engano, que é justamente essa região aqui onde ele fraturou num treinamento, e vai se ausentar não só para o jogo contra o Vasco no final de semana, mas provavelmente pelas próximas semanas. Eu até vou dar o crédito aqui. Vocês conhecem provavelmente a Bianca Molina, repórter da TNT, ela é setorista de Corinthians, sempre muito bem informada, traz muitas notícias relacionadas ao Corinthians no seu Instagram e também, evidentemente, na tela da TNT e na rede social. Ela criou um canal no YouTube, canal da Bibi. Você pode seguir lá, ela está começando para dar essa moral, porque ela trouxe, inclusive, essa preocupação de que no jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo de ida, o Corinthians não vai ter o seu meio-campo
porque o Ranieri está suspenso. Eu realmente não sabia disso, eu não tinha me dado conta de que ele tinha tomado um terceiro amarelo no jogo contra o Palmeiras. Então, o Ranieri está suspenso, o Martínez está fora e o Carrilho já estava por conta da lesão ligamentar e ele só volta no ano que vem. Então, é todo um setor ali que vai se ausentar num jogo de ida que acontece em Curitiba. Lembrando que o Garro dá para a gente colocar como uma dúvida, né? Porque ele já reclamou da sequência de jogos e a gente está falando de uma grama sintética para um cara que tem problema crônico no joelho. Então, não sei se ele vai para campo. E aí, bom, é mais um problema para o Dorival. Ela colocou essa preocupação no canal dela e está trazendo notícias todos os dias lá relacionadas a isso. E ela apurou que porque o Corinthians não deu um prazo de retorno para o José Martínez, né? E a gente também não está acostumado com esse tipo de lesão no futebol, né? A gente normalmente sabe quanto dura uma lesão de grau 2, uma de grau 3, né, que dura de 2 a 3 meses, ou uma de grau 1, né, que em uma semana o cara está no campo, um menisco, que é questão de 20 dias, um LCA, que é cerca de 8 meses. A gente está acostumado com essas lesões. Agora, fratura do metacarpo da mão realmente não é algo corriqueiro para a gente. E ela conversou com pessoas que destinaram mais ou menos entre 3 a 4 semanas. Então, é um tempo significativo. Talvez para o jogo de volta, hein, que é 11 de setembro, o jogo de volta, mas a gente está falando de 20 dias daqui para frente, muito difícil. Então, ele provavelmente vai perder os 2 jogos. E aí eu concordo com ela quando ela diz que muita gente fala que perder o Martínez é reforço. Primeiro que isso é cruel com o ser humano, né? Ninguém torce para o cara se machucar. Segundo que ele é titular, gente. Digam o que quiserem a respeito de José Martínez. Ele é titular do meio-campo do Corinthians e contra o Palmeiras jogou muito, tá? Os 2 jogos. Então, jogo de mata-mata, acho que ele vai fazer falta, sim. As notícias não são as melhores, né? Mas eu tô sempre aqui atualizando vocês sobre tudo que está acontecendo no Corinthians, porque não é fácil. Não é fácil. O corintiano realmente de tédio, ele não morre. E quem acompanha o Corinthians também não. Então, vamos supor, a lei fosse implantada hoje. A lei vai ser implantada a partir de segunda-feira que vem. Vale as compras que não foram pagas de segunda-feira para frente em diante. E as que ficaram para trás, que sejam negociadas. Mas não entra para o quesito rebaixamento. Então começaria agora, ó. A partir de agora, né, as gestões vão ter que ser mais responsáveis. Porque, né, se houver uma condenação na FIFA ou no CAS, né, na Corte Arbitral do Esporte, vai haver um rebaixamento automático. Entendeu? Eu acho que os clubes, né, acho que entrariam mais na linha e a gente passaria, né, ou deixaria de passar vergonha, tá? Em relação ao que acontece com a gente o tempo todo, né? Porque, vamos ver aqui eu vou ler as aspas aqui do presidente do Tadieres, tá? Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando 2 anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália. O espertinho que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão. É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário. Obrigado pelo clube extraordinário, viu, meu querido presidente do Tadieres, tá? O André Fassi, que é o presidente do Tadieres, ainda descartou, né, possibilidade de negociação futura com o Corinthians, mesmo após decisão do CAS, tá? Ele cita prejuízos irreversíveis aí para o Tadieres. Ele abre aspas. Não há negociação de nenhum tipo. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Tadieres. Confiamos e fomos decepcionados, concluiu o dirigente. Juvenil, né? Porque no futebol hoje em dia você não pode confiar em ninguém. Entendeu? Você não pode confiar em ninguém. Aí sabe o que me dá raiva? Tá? Sabe o que me dá raiva? Que muita gente deu voz para o Augusto Melo. Quantas vezes o Augusto Melo foi em vários programas para falar a mesma coisa, a mesma papagaiada? Se a primeira vez que ele viesse aqui falar só, aqui a gente agora estamos colocando o Corinthians no outro patamar, agora o Corinthians é levado a sério no mercado, né? Agora o Corinthians tem uma gestão profissional, agora o Corinthians, né, vai ser respeitado. Eu ia falar, filho, você só volta aqui agora quando você pagar o Tadieres. Você só volta aqui agora quando você pagar o Santos Laguna. Você só volta aqui agora quando você... Meu irmão, vai te catar com essas conversas fiadas. Sabe? Deram muito espaço. Como diria meu amigo MC Bola, deram palco pra louco. Entendeu?
né? Eu lembro que tinha uns canais do YouTube que não gostavam de mim, aí o Bola me chamava, MC Bola. Pô, não dá palco, meu irmão, não vai dar palco, Samir. Pô, os caras não vale a pena, entendeu? Olha o teu canal, não vale a pena, vai dar palco, aquela gíria do MC Bola. O MC Bola é um funkeiro bonzinho, nem gíria fala, entendeu? Nunca vi, desculpe o preconceito, eu nunca vi um funkeiro que não fala gíria, hein? Então, velho, assim, deram um palco pra louco, entendeu? Olha a nossa situação, toda hora passando vergonha, devendo todo mundo, sabe? Toda vez a gente tem que entrar nesse assunto, tá chato. O torcedor corintiano pede notícia boa, me dá uma notícia boa, eu peço pras minhas fontes uma notícia boa. Eu não sei o que acontece, sabe? Não dá pra entender, né? O que acontece, sabe? Prejuízo nós levamos com um garro, bichado e cheio de mimimi. Aí é outra história, entendeu? Aí é outra história. O garro não tá bichado nada. O garro é mimimi fazer o quê? Como é que você vai saber que o cara é mimimi? E outra, bichado ele não tá. E tem outra coisa. Tem departamento médico para aprovar a contratação ou não. Entendeu? Ninguém é contratado no futebol, jogador, ou pelo menos não deveria, sem passar pelos exames médicos. Então não tem nada a ver. Pô, e prejuízo com o Garro, o cara meteu gol, foi o melhor meia do Brasil no ano passado, estava na seleção do Campeonato Brasileiro, entendeu? Esse é o problema. Enquanto a gente ficar sendo, cara, por isso que eu não sirvo para seguir político, porque para seguir político, você tem que babar o ovo do cara, e eu não consigo, meu irmão, puxar saco para homem nenhum, para babar ovo para homem nenhum, meu irmão. Por isso que eu não sigo político, porque o político erra, os caras ficam, mas como ele é fiel desse cara, ele passa pano. Meu irmão, o Corinthians errou, é pau na máquina, meu irmão. Corintiano de verdade não pode deixar isso acontecer. Entendeu? Se fosse com a gente, com a sua família, com alguém, você não ia gostar. Não dá, velho, não dá. Enquanto tiver corintiano assim, é igual a época do Augusto. Vai votar, não vai ter independência. Salve a corintiana. Segundo o Benja, né? O Benja da CNN, né? Que apresenta lá o programa junto com o Mano, né? E também vai em outros programas, tem canal também aqui no YouTube, enfim. Segundo o Benja, o Corinthians tem um risco muito grande de rebaixamento, né, se as coisas não se resolverem logo, tá? Eu concordo com ele, tá? O time tem que resolver de imediato o transfer ban, pagar o Tadieres pelo Garro, pagar o Santos Laguna pelo Félix Torres e contratar logo aí, assim que liberar para poder usar a janela, né? Porque a janela já fecha, então o time tem que contratar logo aí. E tem Vasco esse na semana.